Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a sétima parte da videoaula de Baixa Idade Média. Cruzadas. A gente já falou, e aí eu vou precisar agora que você relembre de assuntos antigos, a gente já falou em aulas anteriores sobre o processo de expansão do Islã pelo Oriente Médio. Tá? O islamismo ele vai acabar entrando em rota de colisão com o cristianismo, porque as duas religiões se propõem a ser religiões universais. A gente tem três religiões monoteístas de destaque no mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Só que o judaísmo ele não se propõe a ser uma religião universal, a se propagar pelo planeta inteiro. Os judeus eles se consideram um povo escolhido, tá? E, enfim, essa religião visa ficar restrita a esse povo, que foi o povo que Deus escolheu para divulgar a sua palavra. Já o cristianismo e o islamismo são duas outras religiões monoteístas, então elas têm um perfil semelhante e elas se propõem a ser universais, então elas têm interesses, metas, objetivos semelhantes. Obviamente isso vai fazer com que as duas entrem em rota de colisão, já que elas estão em áreas muito próximas, Europa e Oriente Médio. Se uma tivesse surgido no extremo da Ásia, outra na América, talvez elas não tivessem se encontrado e os conflitos fossem menores naquele momento. Mas na Idade Média, estando essas duas religiões com perfis semelhantes e em locais próximos, desejando as mesmas coisas, elas vão acabar entrando em conflito entre si. O Islã ele vai conquistar uma boa parte ali do Oriente Médio, norte da África, vai se estender quase até as fronteiras com a Índia, e isso vai fazer com que uma área que era considerada sagrada para o cristianismo, que era ali a região da Palestina, o que a gente hoje chama de Palestina, tá? Na época eles chamavam de Terra Santa, passasse a estar sob controle do Islã. Tá? A Terra Santa, né, a Palestina, ela é sagrada para os judeus. Lá está os restos do seu templo, né, o Templo de Jerusalém, e hoje só sobram desse templo algumas paredes ali que formam o Muro das Lamentações. Lá está uma mesquita muito importante para o mundo islâmico, porque supostamente na área em que essa mesquita foi construída foi onde Maomé ascendeu aos céus num sonho, enfim. E é uma área sagrada também para o cristianismo, porque foi lá que Jesus foi crucificado, peregrinou, fez seus milagres, lá está a igreja do Santo Sepulcro, enfim. Então, a gente vai ter essas religiões todas disputando influência. Isso é um dos fatores que vai contribuir para que essas duas religiões entrem em rota de colisão e isso leve a esse conjunto de expedições militares. O que foram, então, as cruzadas sobre as quais a gente passa a falar agora? Foi um conjunto de expedições militares, não foi uma, nem duas, nem três, né? Enfim, foram várias, conta-se aí em 8 oficiais, pelo menos, e mais algumas extraoficiais. Então, bota aí umas 10, uma dezena, mais ou menos, de expedições militares realizadas por nobres e reis europeus, principalmente, mas não só, a pedido da Igreja Católica entre os séculos XI e XII. Tá? O objetivo declarado era libertar os lugares santos do cristianismo, principalmente ali em Jerusalém, a Igreja do Santo Sepulcro, enfim, onde Jesus teria sido crucificado, depois onde seu corpo teria sido deixado por 3 dias e ressuscitado. Tá? A primeira cruzada vai ser convocada pelo Papa Urbano II no finalzinho do século XI, tá? E o lema, né, a frase que o Papa vai dizer nesse momento, para inspirar, instigar, fortalecer a convicção dos cristãos a quererem ir para o Oriente Médio, ele vai usar a expressão Deus vult. Deus vult significa, em latim, Deus o quer. Essa é a vontade de Deus. Tá? Então, por que a gente precisa ir lá para o Oriente, enfim, correr risco de vida, dar o sangue, lutar contra os caras que estão lá, matar uma galera? Por que a gente precisa fazer isso? Porque essa é a vontade de Deus. Deus vult, Deus quer. Então, a gente tem que obedecer. Na verdade, a gente sabe, aí tem aqui uma imagem ilustrativa, né, o porquê desses indivíduos receberem o nome de cruzados, é porque eles recebiam esse nome porque tinham na roupa desenhado uma cruz e nos seus escudos também eles tinham pintado ali o símbolo da Santa Cruz. Então eles eram chamados de cruzados porque carregavam a cruz do Cristo para conquistar essas terras no Oriente. Essa imagem não é da época, é uma imagem recente, meramente ilustrativa. A gente sabe que havia uma série de outros motivos que vão estimular esses indivíduos a quererem participar das cruzadas. Não é só o temor, a reverência em relação à vontade de Deus, mas também porque foi prometida a absolvição de todos os pecados para quem participasse de uma cruzada. Se você quisesse ter a certeza de que vai para o céu, né, de que vai para o paraíso, você já matou gente, você já cometeu crimes, você já fez as maiores barbaridades aí,
e você sabe que você provavelmente vai para o inferno, seguindo a crença religiosa da época, dominante e tal. Como é que você faz então para se livrar disso tudo? Você ia ter que pagar um monte de penitência, né, fazer um monte de sacrifício e tal, ou você vai numa cruzada, né? Era, enfim, uma espécie de versão mais resumida. Em vez de você ficar meses, anos fazendo penitências diversas e tal, você vai na cruzada, né? Enfim, vai ficar algum tempo lá e tal, tem a perspectiva de quando estiver lá, talvez, quem sabe, ganhar alguma coisa, ganhar dinheiro, riqueza, enfim. Você tem então aí um dos primeiros motivos, além de respeito, submissão à vontade de Deus, esse interesse pessoal de cada um, né? Não é só uma coisa abnegada, eu estou fazendo porque Deus quer, Deus está lá em cima me olhando. Então, não, eu tenho algo a ganhar com isso, que é ir para o céu depois que eu morrer. Esse era um dos motivos. Além disso, você tem uma nobreza guerreira, tá? Com tradição guerreira ali na Europa. Soma isso com o terceiro motivo, que era a necessidade de obtenção de terras para os filhos mais novos das famílias nobres. A gente falou lá atrás, quando falou dos nobres, que quem herda o feudo é o filho mais velho. O segundo filho, o terceiro, os filhos do meio, sejam quantos forem, né? O mais velho herdeiro, o mais novo vai para o clero, mas os do meio podem ser 2, 3, 5, 10, seja lá quantos forem os filhos nessa família, né, que o nobre tenha tido. Os filhos do meio, eles precisam cada um buscar suas próprias terras. Isso era uma forma de fazer com que a família como um todo ganhasse mais riqueza, mais propriedades fundiárias, em vez de ter só o papai passando a terra para os seus 5 filhos e dividindo a terra em 5, ou seja, você vai enfraquecer cada um daqueles 5, porque eles vão ter só 1/5 do poder do pai, né? Você vai manter o primogênito com aquele mesmo poder inalterado, intocado, aquele mesmo feudo, e os outros 3 filhos do meio vão cada um ter que se virar para buscar suas próprias terras, tá? E com isso vão aumentar muito o poder da família como um todo, em conjunto. Ao longo prazo, isso poderia resultar em casamentos cruzados dentro da família, fazendo com que essas terras se concentrassem ainda mais, se ampliassem ainda mais, e o filho mais novo acabava indo para a igreja. Tá? Então você tem essa tradição guerreira e a necessidade de obter terras. Isso fazia com que na Europa muitos nobres brigassem entre si. O nobre da região A invadia a região B tentando obter uma terra para si, tirar de um nobre vizinho. Tá? Então, isso estava começando a criar atritos e conflitos internos dentro da Europa. A ideia do Papa era reduzir um pouco essa pressão que estava ali dentro da Europa, fazendo com que todo esse ímpeto guerreiro, esse desejo ganancioso de obter mais terras, fosse direcionado não contra os vizinhos, contra nobres de regiões próximas, mas sim contra inimigos comuns de outras regiões. Isso vai, de uma certa maneira, dar uma unidade, uma união aqui para o mundo cristão. Isso fazia com que os desejos de ampliação de terras, de propriedades, fossem atendidos, diminuindo os conflitos internos dentro da Europa. Um dos temores aqui é que, no meio desse monte de briga interna dentro da Europa, abrisse espaço, surgisse uma oportunidade de que os pobres se revoltassem contra os nobres. Você tem 5 nobres que dominam uma região e eles começam a brigar uns com os outros, os milhões de servos, de pobres que moram ali, vão perceber que esses 5 nobres estão super enfraquecidos porque estão brigando uns com os outros, e aí esses pobres vão lá e tomam o poder. Olha que perigo. Tá? Então, direcionar esse ímpeto, esse ódio todo, essa necessidade de brigar para fora da Europa, né, isso fazia com que as tensões dentro da Europa diminuíssem e houvesse uma certa estabilidade, um equilíbrio político. Tá? Além disso, havia aqui a necessidade, o desejo de conquistar cidades comerciais ali na região do Oriente. Essas cidades ali no Oriente Médio, elas eram polos de comércio que se interligavam lá com a Ásia. Tá? Então você tinha comércio vindo da Índia, da China, produtos que vinham por rota terrestre da Índia e da China. Você tem a famosa Rota da Seda, que vinha lá da China, passava pela Índia, e nessa rota passava seda, mas também passava porcelana, e também passavam as famosas especiarias, sobre as quais falaremos muito em algumas matérias aqui para frente. Então esses produtos todos passavam, né, por essa Rota da Seda, chegavam até o Oriente Médio. Essas cidades do Oriente Médio revendiam esses produtos para a Europa com um lucro absurdo. Então eram cidades muito ricas. Os europeus começaram a cobiçar e querer conquistar essas cidades para botar as mãos nessa riqueza e para principalmente botar a mão nessas rotas comerciais, controlar esse fluxo de riqueza. A longo prazo a gente vai descobrir que os europeus não conseguiram, tá? E aí vão ter que buscar uma rota marítima. E aí você vai ter alguns países europeus saindo com as suas caravelas, né, cruzando os mares para chegar lá na Ásia, já que tentaram, por meio das cruzadas, dominar o Oriente Médio e, no final das contas, não conseguiram, spoiler, né? Não conseguiram. Então, eles vão buscar uma outra rota comercial para conseguir essa riqueza. Então, tem um aspecto religioso, é óbvio que tem, mas tem um aspecto social dos nobres que querem terra, tem um aspecto econômico,
E tem um aspecto também demográfico. A população na Europa, nesse momento, está começando a crescer. A gente vai daqui a pouco falar sobre por que a população está crescendo, mas a população vai crescer. E essa população que está crescendo, chega uma hora que não tem espaço para essa gente toda, né? Muita boca para alimentar. Vamos mandar alguns aqui em batalha, porque aí morre. Esses que vão em batalha morrem e diminui aqui um pouco a população. E a gente tem um equilíbrio demográfico. Então você tem uma motivação religiosa explícita, tá? Que é a vontade de Deus. Você tem uma motivação religiosa, e é uma motivação religiosa geral. Você tem uma motivação religiosa individual de cada um. Eu vou ser perdoado pelo meu pecado e vou para o céu. Você tem razões sociais ali, os interesses da nobreza em conquistar terras e manter o seu status político, o seu status de poder. Você tem razões econômicas, conquista de rotas comerciais, e razões demográficas. Eu posso te perguntar na prova cada uma delas. Apresente uma razão econômica, apresente uma razão social, apresente uma razão religiosa, teológica, enfim. Tem um monte de razões aqui e eu posso te perguntar algumas delas. É bom que você conheça mais de uma. Tá? Vamos ver então o que os árabes, né, os alvos dessas cruzadas, começaram a pensar disso. Tá? Do ponto de vista árabe, os cruzados eram invasores bárbaros. Tá? Eram pessoas selvagens e cruéis. E aí para a gente ver como é curioso e engraçado esse conceito de bárbaro, como ele é um conceito relativo. Né? Ninguém se sente bárbaro. Bárbaro é um termo depreciativo. É sempre o outro. O bárbaro é sujo, o bárbaro é ignorante, o bárbaro é atrasado, o bárbaro é burro, o bárbaro não tem modos, o bárbaro é civilizado, o bárbaro é o outro. Eu não sou essas coisas terríveis, eu sou uma coisa linda, maravilhosa. Minha mãe disse que eu sou incrível. Né? Nunca eu vou me assumir como um bárbaro. Bárbaro é sempre o outro. Tá? Então os europeus viam como bárbaros os árabes, por sua vez, viam os europeus como bárbaros, né? Como indivíduos cruéis, selvagens. Baseados em que os árabes pensavam nessa forma? Baseado em alguns episódios da primeira cruzada, né? São várias as cruzadas, enfim, a primeira vai ser uma das mais violentas. E no meio da primeira cruzada a gente vai ter o cerco da cidade de Marat Anumani. No cerco dessa cidade, né, era uma cidade islâmica, árabe, e os cruzados mandaram uma pequena expedição, né, estava vindo um grande exército cruzado, e aí o comandante falou, pega aqui um destacamento pequeno, aqui pega uns, sei lá quantos, 2, 3 mil soldados e manda na frente para atacar essa cidade e conquistar. Só que a cidade conseguiu se defender, era uma cidade que estava sendo atacada. Eles não vão passivamente aceitar serem dominados, então eles se defenderam. E ao se defender, eles mataram os soldados que os estavam atacando. Obviamente, acho que qualquer um atacado, né, lutaria pela própria vida, ainda que tivesse que sacrificar a vida do outro. Então, isso enfureceu de tal modo os comandantes cruzados que eles entraram na disposição de massacrar essa cidade. E aí, o grosso do exército cruzado foi até a cidade, cercou, depois de algum tempo de batalha, né, e alguns ataques, os habitantes locais perceberam que não conseguiriam se defender por muito tempo. Os comandantes cruzados, anunciaram, olha, se vocês se renderem, se entregarem, nós vamos perdoar vocês, vai ficar tudo bem, não vai ter retaliação, não vai ter nada, tá? Se entrega aí, se rende que acabou o problema. E aí, a população local, percebendo que não ia ter chance de resistir por muito tempo a esse cerco, prefere se render. E quando se rende, o que acontece é o que está descrito aqui nesse trechinho no final do slide. Em Ma'arra, e aí é a forma como os árabes pronunciam o nome dessa cidade, em Ma'arra, as nossas tropas, isso aqui é um relato de um cristão, tá? Falando sobre o que eles fizeram nessa cidade. Em Ma'arra, as nossas tropas cozinharam pagãos adultos, pagãos aqui são os islâmicos, vão sendo chamados pelos cristãos como pagãos adultos em caldeirões. Empalaram crianças em espeto e devoraram-nas grelhadas. Houve relatos de canibalismo no cerco a essa cidade. Canibalismo dos cristãos contra os muçulmanos. E isso por si só já ressalta um grau de brutalidade impressionante para qualquer um. Né? Não interessa o quão brutal tenha sido a Segunda Guerra Mundial e o que você já tenha visto a respeito e saiba a respeito. O fato é que não teve canibalismo a princípio na Segunda Guerra Mundial, né? Não era uma coisa que acontecia. Depois o líder dessa expedição cruzada, ele manda uma carta para o Papa se explicando, realmente teve aqui um canibalismozinho e tal, mas é porque a gente estava sem comida, não sei o quê. Hoje alguns historiadores falam que não foi só essa questão de falta de comida, não, que foi mesmo um desprezo em relação à população árabe,
que estava sendo considerada pelos cristãos no mesmo nível dos animais. Se eu posso matar um boi, um animal e comer, eu posso matar um árabe, um muçulmano e comer a carne, e não tem problema. Tá? Então era um total desprezo que havia. Né? Esse trecho aqui foi retirado da Gesta Tancredi in Speditione Hierosolimitana. Tá? Hierosolima, em latim, significava Jerusalém. Tá? Jerusalém, em latim, se fala Hierosolima. Speditione Hierosolimitana, expedição para Jerusalém. Gesta Tancredi, gesta porque era uma canção de gesta, era aqueles poemas épicos narrando os feitos de um líder, e Tancredi porque o líder era um cara chamado Tancredo. Tá? Então era a gesta do Tancredo na sua expedição para Jerusalém, feita por um sujeito, e essa aqui é uma rara exceção da Idade Média, é um texto literário que tem autoria explícita. Rodolfo de Caen. Caen é uma cidade, ou Caen, uma cidade da França. Tá? Outros relatos, agora sobre o cerco de Jerusalém, e esse é um relato anônimo, é a Gesta Francorum, tá? Ou seja, um relato dos franceses, é a Gesta que fala ali dos feitos dos franceses, diz o seguinte: a matança foi tão grande que nossos homens patinhavam em sangue até os tornozelos. É um relato dos francos, dos franceses. Tá? Os nossos líderes ordenaram que todos os sarracenos era a forma como também podiam ser chamados os árabes, todos os sarracenos mortos fossem lançados para fora das muralhas por causa do enorme fedor, uma vez que toda a cidade estava cheia dos seus corpos. E assim os sarracenos sobreviventes arrastaram os mortos para as saídas dos portões da cidade e empilharam-nos em montes. Nunca ninguém tinha visto ou ouvido falar de tal mortandade de gentes pagãs. Se você tivesse de boa na sua vida aqui, vivendo a sua vida, e visse um ataque estrangeiro que fizesse algo do tipo, você certamente consideraria esses estrangeiros como sendo bárbaros. Era isso que os árabes pensavam dos cristãos. Tá? No cerco de Jerusalém, as estimativas variam muito, fala-se entre 6 mil e 70 mil mortos. Tá? 6 mil eram que os cristãos relatavam, e obviamente os cristãos relataram um número baixo, para não pegar mal, para não ficar feio dizer que eles matavam todo mundo, mas a gente imagina que 70 mil é um relato, né, uma previsão que os próprios árabes fizeram, e talvez eles tenham exagerado um pouco para se colocar um pouco numa posição de vítima e legitimar um contra-ataque, mas imagina aí que algo no meio do caminho, entre 30, 35, 40 mil pessoas, tenha sido um número bem realista de mortos. Tá? E a gente está falando de uma época em que as cidades grandes tinham 100 mil, 200 mil, né? 400 mil era uma cidade gigantesca, não sei nem se tinha cidade com 400 mil pessoas nesse momento da Baixa Idade Média. Mais pra frente vai ter, mas nesse momento acho que não sei nem se chega a ter cidade com 400 mil habitantes. Se você matou 40 mil, você matou 10% da população. É como se você hoje matasse 10% da população brasileira, você matou 21 milhões de brasileiros. É muita coisa, isso é muito brutal. Tá? Isso é muito brutal. Foi o que a população árabe percebe, e essa é a visão que eles passam a ter dos cristãos. Tá? Último relato, os últimos relatos, segundo um cronista cristão, Raimundo de Aguilé, ele diz: os homens andavam a cavalo com sangue até os joelhos e os freios. Né? Obviamente isso é um pouco exagerado. Você está a cavalo, né? O seu joelho está lá em cima, seu joelho deve estar a 1,5 metro de altura no mínimo. Né? Então isso significa uma poça de sangue de 1,5 metro de profundidade, uma piscina de sangue. Isso provavelmente é exagerado, mas essa é a visão que os cristãos estavam tendo da brutalidade que eles mesmos causaram. Tá? Um cronista árabe, Ibn al-Qalanice, relatou que os judeus da cidade de Jerusalém procuraram refúgio na sua sinagoga e, abre aspas, os francos incendiaram a sinagoga sobre as cabeças dos judeus enquanto cantavam Cristo adoramo-vos. E o edifício ali pegando fogo. Percebe como a gente pode usar argumentos religiosos, isso é a vontade de Deus, é para defender o nosso Deus e tal, e em nome de um argumento religioso, um argumento bonito, a gente pode cometer as maiores brutalidades. É aquele velho ditado, né, de boas intenções, o inferno está cheio. As cruzadas aqui vão ser um momento de enorme brutalidade. Logo a primeira cruzada, tá? Isso horrorizou um pouco os árabes. A gente hoje tem uma visão dos árabes como seres pouco civilizados, os islâmicos, que eles fazem atentado terrorista e tal. A gente já falou bastante disso lá na aula de Islã, e isso não é plenamente verdadeiro, né? Não é nem todo terrorista, nem todo muçulmano é terrorista, nem todo terrorista é muçulmano, a gente sabe disso, mas a visão que eles tinham naquela época era meio que inversa, né? O civilizado era o árabe, era o muçulmano, o cristão é que era o brutal, o violento, né? Os árabes eles tinham toda uma sofisticação. Os polos estavam invertidos nessa relação aí. E a gente tem aqui uma imagem posterior, uma imagem que data aí do período romântico, escola romântica de arte, de pintura, do século XIX,
mas retratando ali a tomada de Jerusalém na primeira cruzada. Tá? Depois disso, a gente vai ter algumas outras cruzadas, né? Vai ter uma cruzada chamada Cruzada dos Reis, onde vão o rei da França, o rei da Inglaterra e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, é a terceira cruzada. Além disso, a gente vai ter uma cruzada dos mendigos, né? Mendigos ali da Europa, seguindo um pregador, né? Um pregador que passava, Deus quer os mendigos indo lá para fazer uma cruzada e tal, porque Jesus disse, vinde a mim os humildes. Então, isso era uma pista que Jesus estava dando lá na Bíblia, de que quem libertaria Jerusalém seriam os humildes, seriam os mendigos, né? Um outro episódio muito assustador e estranho foi uma cruzada das crianças, em que um outro pregador, tempos depois, passa de cidade em cidade dizendo, não eram os mendigos que iam libertar Jerusalém. Jesus falou, vinde a mim os humildes, mas Jesus também falou, vinde a mim as criancinhas. Então, vamos levar crianças para lutar contra os árabes. E alguém perguntava, mas como é que uma criança vai matar os caras? Uma criança em treinamento militar, sem armadura, sem cavalo? Não, Deus é todo poderoso. Quando chegar lá, Deus vai ver as crianças e vai jogar um raio em cima dos muçulmanos e eles vão ser obliterados. Não vai nem ter luta. Deus só quer saber se a gente está disposto a fazer o sacrifício de mandar as crianças. E aí tinha pai mandando os filhos, vai meu filho, vai lá lutar e tal, enfim. Tá? Então a gente vai ter episódios dos mais grotescos ali envolvendo as cruzadas, em mais de 10 dessas expedições em direção ao Oriente Médio, mas sem dúvida as mais importantes vão ser a primeira e a terceira cruzadas. Tá? A terceira cruzada, a cruzada dos reis, a gente vai falar dela mais para frente em outros conteúdos, mas por hora a gente fica só pontuando que elas existiram. O maior contato econômico e cultural da sociedade europeia com o Oriente Médio vai ser uma das consequências das cruzadas. A gente vai ter, por exemplo, aprofundamento de relações comerciais, e embora houvesse inimizade entre cristãos e muçulmanos nesse momento, né, de forma geral, havia alguns cristãos que perceberam que era mais lucrativo comercializar com os árabes do que lutar com eles. Então a gente vai ter nesse momento o início do predomínio econômico das cidades italianas, Gênova, Veneza, que começam a fazer relações econômicas mais próximas. A gente passa a ter muito cruzado, por exemplo, que aprende língua árabe, porque passa muito tempo lá no Oriente Médio, e quando volta, esses caras acabam servindo de intérprete para expedições comerciais posteriores, enfim. Sem contar relações culturais também, né? Textos de filósofos gregos que foram traduzidos para o árabe lá atrás, a gente falou disso lá atrás, alguns desses textos são comprados ou são conquistados, ou então um cruzado que mata um árabe pega a bagagem dele, consegui matar esse cara aqui, vou pegar tudo que ele estava carregando, porque tem dinheiro no meio, tem bens de valor e tal, e ali no meio iam textos de filósofos da antiguidade, filósofos às vezes que já não eram nem mais conhecidos na Europa, textos que já tinham se perdido na Europa, esses textos eram levados de volta para a Europa. E aí, esse sujeito que sabia ler árabe, ele conseguia traduzir de volta do árabe, então foi do grego para o árabe, e depois volta do árabe para as línguas que os cristãos entendiam, enfim, para o latim e para outros. Né? Então você vai tendo um contato cultural e econômico grande entre essas sociedades. Os nobres, de forma geral, vão empobrecendo, porque a guerra, né, essas expedições, elas tinham um enorme custo, então os nobres vão na expectativa de ganhar terras e ficar mais ricos. E eles, por um tempo, conquistam terras, mas logo depois voltam a perder essas terras e empobrecem a longo prazo. Né? A gente chega a ter a formação de reinos cristãos no Oriente Médio, são chamados reinos latinos. Eu não vou falar muito disso aqui, enfim, porque esse slide, essa aula já está muito longa, mais do que eu gostaria, mas saiba que tem uma série de detalhes dentro das cruzadas que a gente não vai ver. Tá? E à medida que esses nobres enfraquecem, né, não existe vácuo de poder na política. Se alguém que é politicamente poderoso perde poder, um outro alguém vai e ocupa aquele poder e se torna poderoso. Se os nobres se empobrecem e com isso se enfraquecem, os reis passam a se fortalecer, então a gente vai ter o fortalecimento do poder real aqui com as cruzadas. E por último, a gente vai ter um aumento da presença europeia ali no mar Mediterrâneo, principalmente os comerciantes italianos, aos quais eu fiz referência anteriormente. Tá? Vou fazer uma questãozinha aqui, questãozinha da Unesp de 2014, com um texto de Jacques Le Goff. Diz o texto, mais ou menos a partir do século XI, os cristãos organizaram expedições em comum contra os muçulmanos na Palestina para reconquistar os lugares santos onde Cristo tinha morrido e ressuscitado. São as cruzadas. Os homens e as mulheres da Idade Média tiveram então o sentimento de pertencer a um mesmo grupo de instituições, de crenças e de hábitos, a cristandade. Segundo o texto, as cruzadas, letra A, determinaram o aumento do poder dos reis e dos imperadores. A gente sabe que isso aconteceu, mas o texto não fala disso. Uma vez que a derrota dos cristãos debilitou o poder político do Papa,
Não, o Papa não teve uma grande alteração do seu poder. Quem, na verdade, perde poder são os nobres, porque quem vai lutar são os nobres. O Papa ele convoca a cruzada, mas ele não coloca o seu próprio dinheiro, o seu próprio poder em jogo. Tá? Então está errada a letra A, embora fale-se aqui de uma consequência que a gente sabe, mas o texto também nem sequer fala do que está aqui na letra A, então né, esse aumento do poder real ele não é nem mencionado no texto. Está errado porque ele pede segundo o texto. Letra B. Resultaram na conquista definitiva da Palestina? Não, eu já dei spoiler de que a longo prazo os cristãos não conseguiram conquistar definitivamente aquela terra. Tá? Chegaram a se formar reinos latinos ali, mas depois os árabes conseguiram retomar os territórios. Depois a gente vai ter a chegada dos turcos na região. Os turcos dominam aquilo ali tudo, formam um grande império ali, que é o Império Turco-Otomano. Enfim, então a longo prazo a gente não tem uma conquista definitiva daquela área pelos cristãos, não. Letra C. As cruzadas contribuíram para a construção da unidade interna do cristianismo, o que reforçou o poder da Igreja Católica Romana e do Papa. É exatamente o que ele fala aqui no final, né? O sentimento dos homens e mulheres medievais de que eles pertenciam a um grupo em comum, que era a cristandade. Quem é o líder da cristandade? O Papa. Então isso gera um fortalecimento do Papa, sim, a letra C é a minha aposta de gabarito. Vamos ver as outras opções. Letra D. Estabeleceram um caráter monoteísta do cristianismo medieval, o que ajudou a reduzir a influência judaica e muçulmana na Palestina? Não, a influência muçulmana na Palestina não diminuiu, número 1. Número 2, o monoteísmo ele não se estabelece no cristianismo nesse momento. O cristianismo ele é monoteísta desde o começo. O cristianismo não era politeísta antes e virou monoteísta. Agora vamos estabelecer que o cristianismo é monoteísta a partir de hoje. Não, o cristianismo ele é monoteísta desde a época romana. Tá? Então está errada a letra D. Letra E, definiram separação oficial entre Estado e Igreja? Não. A separação entre Estado e Igreja vai demorar muito ainda para acontecer. Um primeiro passo nessa direção é a ciência política criada por Maquiavel, por Nicolau Maquiavel, durante o Renascimento. Depois a gente vai ter ali os reinos, os estados nacionais se formando na Idade Moderna. Isso já também leva a uma certa separação, mas a separação definitiva entre Estado e Igreja só vai acontecer mesmo ali a partir da Revolução Francesa, né, a criação do Estado laico. Então também está errada a letra E. O meu gabarito, né, eu acho que é a letra C. Vamos ver se a Unesp concorda comigo. E sim, esse é o gabarito oficial da Unesp também. Vamos falar agora da Reconquista, ou Reconquista da Península Ibérica. Tá? A Reconquista, eu estou colocando isso logo a seguir das Cruzadas, porque o espírito cruzadista que predomina a partir do século XI, ele vai chegar e dominar a Reconquista também. Tá? O que foi a Reconquista para começo de conversa? Foi o processo de retomada da Península Ibérica pelos cristãos, iniciado logo após o término da conquista pelos mouros. Mouros aqui é uma outra forma de se referir aos muçulmanos. A gente falou lá atrás, na aula de Islã, que o Islã se expandiu, né? A dinastia Omíada se expande, conquista a Península Ibérica, vai se formar ali o Califado de Córdoba, que é um califado de origem omíada, tá? E esses caras passam a dominar a Península Ibérica no século VIII. Imediatamente ali no século VIII já começa um processo de reconquista. Não foi 100% da Península Ibérica que foi conquistada pelo Islã. Tá? Você tem um pedacinho ali minúsculo, bem pequenininho, no norte da Península Ibérica, que continuou nas mãos dos cristãos. Ali vai se formar, por um nobre cristão chamado Pelágio, o chamado Reino de Astúrias. O Reino de Astúrias foi um reino cristão que continuou existindo na Península Ibérica, mesmo após a conquista pelos mouros da Península Ibérica. Tá? E aí o Pelágio e os asturianos eles ficam ali tentando retomar o controle do território e tal, mas a coisa não caminha muito. Fica parada, estabilizada até as cruzadas. Tá? As cruzadas vão dar um impulso de muito nobre indo para o Oriente Médio, mas muito nobre preferiu ir para a Península Ibérica para ajudar na reconquista, porque considerava que isso também era uma tarefa em prol do cristianismo, era uma expansão do cristianismo. Não é a reconquista de terras sagradas onde Jesus pisou, onde Jesus ressuscitou, mas é terra que os cristãos dominaram e que foi tomada pelos árabes. Então temos que retomá-la de volta, temos que reconquistá-la. E ir para a Península Ibérica era muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais próximo e muito mais barato do que ir para o Oriente Médio. Você tem desafios logísticos muito menores. Você vai a pé, você não precisa ou a cavalo, né? Enfim, você não precisa ir de navio necessariamente, que era perigoso, você nessas expedições marítimas, o navio podia naufragar e tal. Então, a via terrestre era uma via considerada mais segura. Então, você vai ter muito cristão que, a partir das cruzadas, fala, ih, caramba, aí, ó, tem um processo de reconquista rolando ali há alguns séculos já, vou lá ajudar. Então, você passa a ter um grande estímulo a essa reconquista que ganha força
e se incorpora num espírito cruzadista. Tá? Isso vai atrair a presença de nobres de várias regiões da Europa. Então essa reconquista que ficou praticamente parada, né, do século VIII até o século XI, a partir do século XI ela começa a retomar territórios aceleradamente. Tá? Tem um mapa aqui, né, essa área amarela, e aí se a gente for olhar, o reino de Astúrias era uma coisa pequenininha, o reino de Astúrias era um negócio que ficava aqui em cima, mais ou menos. Isso foi o reino cristão, o resto da península estava na mão do Islã, tá? E isso ali no século VIII. Ali no século IX, no século X, os cristãos conseguem retomar toda essa área amarela, tá? E a partir ali das cruzadas eles começam a reconquistar territórios mais ao sul e assim por diante, cada vez mais, enfim. Tá? Os cristãos ficaram acuados ali no norte no começo, mas à medida que o tempo vai passando, eles vão se expandindo. E Astúrias vai se expandindo. Só que no caso do reino de Astúrias aconteceu uma coisa que não era muito típica, que não era muito comum. Vai chegar um momento ali por volta do século XI, né, século X, XI, em que os reis de Astúrias eles começam a dividir os seus reinos, o seu reino entre os filhos. Né? O rei tinha vários filhos, e aí ele divide o reino entre os filhos começam a brigar para ver quem vai ser o herdeiro, e a solução vai ser dividir o reino em várias partes. Então esse reino de Astúrias que era unificado, ele se subdivide. E aí vai ter a formação ali da Galícia, vai ter a formação de Navarra, enfim, de alguns reinos. Tá? Os reinos mais importantes da Baixa Idade Média nessa região vão ser os reinos de Navarra, Aragão, Leão e Castela. A partir de Leão e Castela, e aí você tem o reino de Leão e o reino de Castela, vai chegar um momento que o reino de Leão se junta com o de Castela, porque você tinha um nobre, né, um governante de Leão, que se casou com uma herdeira de Castela e vice-versa, e aí vai chegar um momento que esses dois reinos vão se fundir, vão virar o reino de Leão-Castela. A mesma coisa vai acontecer com Navarra-Aragão, vai virar um reino só, Navarra-Aragão. A gente vai falar disso lá na frente, quando falar da formação da Espanha. E aí, desses dois reinos, Leão-Castela de um lado, Navarra-Aragão do outro, eles vão reconquistando a Península Ibérica. Tá? Dentro de Leão-Castela, um nobre, tá, vai receber um feudo do rei, e era o feudo que ficava aqui nessa área. Tá? Nessa área. Era um condado. Era o condado de Porto-Cale. Esse condado de Porto-Cale vai virar o condado depois de Portugal. Cale vira Gal. Tá? Portugal. E aí, a capital desse condado era a cidade do Porto, que fica no norte de Portugal, por isso que era Porto-Cale. Era um porto, era uma cidade portuária, né? E aí, enfim, tinha essa expressão Cale, que significa alguma coisa em latim, enfim, que eu não vou, obviamente, saber o significado. Tá? Mas, com o passar do tempo, Porto-Cale vira Portugal, e aí esse conde de Portugal se torna tão poderoso e começa também ele uma reconquista, vindo aqui para baixo, que ele decide proclamar sua independência em relação a Leão-Castela e forma o Reino de Portugal. Tá? À medida que essa reconquista vai acontecendo, e ela vai durar até 1492, ela se conclui definitivamente quando os reis católicos, Fernando de Aragão, que era governante de Aragão, mas também de Navarra, e a rainha Isabel de Castela, que também governava Leão, se casarem, né, o Fernando com a Isabel, e eles vão virar os reis católicos e vão, né, se juntar e ter filhos, e os filhos vão herdar tanto as terras do pai quanto da mãe, ou seja, Leão, Castela, Navarra e Aragão, os quatro, e vão virar uma coisa só que vai se transformar na Espanha. Tá? Então, no mesmo momento em que eles completam a reconquista da Península Ibérica, eles também formam a Espanha. Portugal termina a sua parte da reconquista um pouquinho antes, né, um século antes, mas, enfim, isso vai fazer com que a gente passe a ter só dois territórios, só dois reinos dentro da Península Ibérica, que são Portugal e Espanha. Falaremos mais para frente da união e da formação desses reinos, mas só para você já ter essa pista e já ter essa ideia. Tá? Outra coisa importante que também acontece na Baixa Idade Média é a chamada Revolução Agrícola do século XII. Tá? No século XII, grandes inovações técnicas e tecnológicas vão começar a aumentar a produtividade do trabalho agrícola. O que isso significa? Que antes um trabalhador ele trabalhava 6 dias por semana, X horas, ele produzia Y comida, tá? Quantidade Y de alimento. Agora, trabalhando a mesma quantidade, mas usando ferramentas melhores e técnicas melhores, ele produz 2Y, ele passou a produzir o dobro. Né? Isso vai fazer com que, sem precisar aumentar o volume de trabalho ou aumentar o volume da mão de obra, você tenha um aumento do volume de comida. Tá?
E aí, isso vai reduzir drasticamente os casos de desnutrição, de fome. A fome era um problema grave na Idade Média, um problema frequente. Esse problema ele começa a diminuir aqui numa Revolução Agrícola do século XII. O que foi essa Revolução Agrícola? O que motivou essa Revolução Agrícola, né? Esse grande aumento da produtividade agrícola? Foi o uso de alguns dispositivos novos que foram descobertos ou inventados nesse momento pelos europeus. Alguns desses dispositivos foram copiados de outros povos, né? Os europeus só tomaram conhecimento nesse momento. Outros foram inventados pelos europeus nesse momento. Tá? A gente está falando aqui do atrelamento peitoral dos cavalos. Até então, quando você queria amarrar um arado, amarrar uma ferramenta para botar um boi, um animal para puxar, o normal era amarrar no pescoço do bicho. O cavalo ele é um bicho forte, ele veloz e tal, bem ágil. Só que o cavalo ele tem um pescoço muito sensível. Então, quando você amarrava uma ferramenta de 200 quilos no pescoço do cavalo, se o cavalo tentasse puxar, o cavalo se enforcava e morria, né? Quebrava o pescoço do animal. Então, normalmente se usava boi, porque o boi, eu não sei se você consegue visualizar na sua cabeça agora, mas o boi ele tem uma camada grossa de gordura, uma papada grossa e pele e tal, na frente do pescoço, protegendo a traqueia. Então você podia amarrar o pescoço do boi à vontade, o boi conseguia puxar 200 quilos ali numa boa, sem se machucar. Só que o boi ele anda devagarzinho, né? Então você conseguia produzir uma área, né, arar uma área muito curta, porque você amarrava o arado ali no pescoço do boi, o boi andava devagarzinho e você, com muito tempo de trabalho, não era tão produtivo. Passaram a criar técnicas de amarrar as ferramentas, né, o arado, não no pescoço do cavalo, mas no seu tórax, no seu peito, né? Usando os ossos, a ossatura do peito do cavalo, para que isso, né, é mais resistente, o cavalo pudesse puxar a ferramenta sem sofrer impacto no pescoço. Isso fez com que você parasse um pouco ou diminuísse um pouco o uso de boi e passasse a usar mais cavalo. E aí com isso você conseguia arar uma área do campo maior, mais rápido e produzir mais. Tá? Além disso, o arado até então era um arado de madeira. Você quase não tinha, por exemplo, ferreiros, o uso de metalurgia, de ferro, de metal. Era muito caro, muito difícil e desconhecido durante boa parte da baixa e da alta Idade Média, por grande parte da Europa. Era muito caro, era muito difícil, nem toda região, nem toda cidade tinha um ferreiro que dominasse as técnicas e tal, mas você passa a ter uma melhoria tecnológica no uso do metal a partir da baixa Idade Média. Isso vai fazer com que passe a se substituir o arado de madeira que o próprio camponês fazia por um arado pesadíssimo de metal comprado de um ferreiro. Tá? Esse arado, sendo mais pesado, né, ele consegue cavar mais fundo na terra. Você não precisa apertar ele para baixo. O próprio peso do arado já faz com que ele afunde bem na terra. E aí quando você vai puxando esse arado amarrado no peito do cavalo, o cavalo vai andando e o arado pesado atrás sendo puxado. Né? O camponês ele apenas vai guiando, se vai para a esquerda, se vai para a direita, enfim. Isso fazia com que cavasse um buraco bem fundo no solo, né? O arado de madeira cavava 3, 4 centímetros no solo, o arado de metal cavava 20 centímetros, 25 centímetros no fundo do solo. Com isso, você conseguia ter acesso a uma camada do solo mais funda com nutrientes. Essa camada superficial, ela perdia muito nutriente por efeito erosivo, sol e tal. Você botar uma semente assim muito superficial, né, vento, chuva e tal, ou animais pastando ali podiam acabar destruindo a sua semente. Você cava a semente um pouquinho mais fundo, essa semente ela tem acesso a nutriente, ela está mais protegida e ela consegue brotar, germinar melhor. Então, o atrelamento peitoral do arado no cavalo e o uso de um arado mais pesado fizeram com que você conseguisse plantar mais fundo e aí a planta tirava mais nutriente do solo, a planta ficava maior e a planta ficava mais nutritiva. Tá? Além disso, a gente vai ter a adoção da rotação trienal de cultura, que significava você dividir a área agricultável, a área que você vai plantar em 3 lotes, em 3 setores. Então, cada camponês que tem um sítiozinho, um territóriozinho que ele vai plantar, ele não planta um único produto no território inteiro. Tá? Ele divide aquilo ali em 3 lotes. Um lote vai ficar parado no primeiro ano. Tá? Você não vai plantar nada nele. Ele está em pousio. Pousio porque ele está em pausa. Tá? Tá pausado ali. Você não planta nada ali no pousio. Deixa os animais ali pastando, os bois fazendo cocô ali. Aquele cocô vai virar adubo, vai fertilizar o solo. Um segundo lote de terra você vai plantar, sei lá, beterraba. E um outro lote de terra você vai plantar trigo. Tá? E aí, no ano seguinte, você alterna. Onde plantou beterraba, descansa. Onde plantou trigo, planta beterraba. Onde descansou no primeiro ano, planta trigo. E assim por diante. Então, isso fazia com que você tivesse plantas diferentes sendo plantadas em cada lote, a cada ano.
e aí com isso, né, você tem a planta A que tira do solo o nutriente A, a planta B tira do solo o nutriente B e assim por diante. Se você plantar sempre a mesma planta todo ano, chega uma hora que você esgota aquele nutriente. Né? Se você dá tempo para a terra se recuperar e você alterna a cultura que você vai fazer ali, o plantio que você vai fazer ali, também você consegue fazer com que as plantas consigam ora usar um nutriente, ora usar outro, e aí dá tempo do solo naturalmente se recuperar. O moinho d'água, que era uma forma de você também fazer o processamento desses grãos de forma mais eficiente, mais automatizada, né? Você já deve ter visto aqueles moinhos típicos lá da Holanda que são usando o vento. São excelentes em regiões que tem muito vento, mas em regiões que você tem um curso d'água, um rio, um riacho, você pode botar uma roda d'água, um moinho d'água. Tá? O moinho ele vai usar a força hidráulica do movimento da água para girar uma engrenagem e com isso você vai fazer um movimento de trituração. Né? Aquelas engrenagens ali, elas vão se chocando e triturando o que você puser no meio. Você bota trigo no meio e aí o trigo se transforma em farinha de trigo. A farinha nada mais é do que o trigo triturado. Tá? Então você usa o moinho d'água para conseguir fazer essa trituração mais fácil, com menos gasto. E também a ferradura é um bom exemplo aí de uma melhoria tecnológica, porque essa ferradura você coloca no pé do cavalo e aí evita que o cavalo tenha rachaduras na pata, né, e no casco, e essas rachaduras impossibilitavam que o cavalo andasse e puxasse o arado. Com a ferradura, o casco do cavalo estava protegido e ele podia fazer um trabalho mais prolongado, você conseguia tirar mais trabalho útil daquele cavalo ali e melhorava a sua produção agrícola. Enfim, essa revolução agrícola ela vai ter efeitos demográficos, mas para explicar esses efeitos demográficos a gente vai falar na próxima aula. Por hoje é só, se tiver dúvidas mande, tá? E não esqueça de lavar muito bem suas mãos.